Fala pessoal, tudo bem? No último vídeo a gente terminou nossas crônicas dos pré-adamitas falando sobre a saída, dos pré-adamitas de Maldecarte, após a destruição de Python, e que eles foram para uma nova lua, que também era de Python naquela época, que estava um pouco mais afastada. Em seguida eles decidem vir para a Terra, para poder crescer novamente a sua população e ter mais recursos naturais também, à disposição deles. Tudo isso que aconteceu lá após o auge da guerra dos pré-adamitas contra os Zulus, mais ou menos uns 500 mil anos atrás, foi tudo isso. Então no vídeo de hoje a gente vai entender como foi essa vinda dos pré-adamitas para a Terra, quem estava aqui quando eles chegaram, o que eles fizeram, primeiro, antes de vir de fato para a Terra, onde eles estavam. Enfim, hoje a gente vai entender melhor sobre tudo isso. Então, seguindo direto de onde a gente parou no último vídeo, os pré-adamitas então estavam naquela outra lua, mais distante do falecido Python, e eles decidem então vir para a Terra. Lembra que eu falei que essa nova lua que eles estavam, essa outra lua, ela era cheia, repleta de tecnologias avançadas. Então, com essa lua mesmo, eles decidem viajar com ela, com a própria lua, como se fosse uma nave mãe gigantesca. E eles então vêm em direção à Terra e estacionam aqui próximo da Terra, travando essa lua na órbita da Terra, e aí então que surge a nossa lua, a lua que a gente tem até hoje aqui na Terra. Até esse momento o planeta não tinha nenhuma lua, então as condições de vida aqui eram bem diferentes. Os humanos que já existiam aqui, eram bem diferentes também, mais primitivos, por conta também dessas diferenças, muita gente diz que se não tivesse uma lua aqui na Terra, a vida aqui seria impossível. Dentro do que eu conheço, isso não é verdade, Existiam já humanos aqui mesmo antes da chegada da nossa lua, dela ter sido colocada aqui artificialmente, digamos assim, pelos pré-adamitas, que vieram viajando dentro dela, Então, esse processo, voltando um pouquinho, esse processo todo deles entrarem nessa lua lá e virem para cá, para a Terra, e travar, até travar completamente essa lua na órbita da Terra, esse período aí durou mais ou menos, Não tem, obviamente, como a gente saber exatamente quanto tempo foi, mas a gente tem uma média, assim, mais ou menos de uns 1000 anos, 1000, 2000 anos, algo desse tipo, Não foi algo rápido, Apesar de eu estar contando todos os acontecimentos aqui dessas crônicas dos pré-adamitas para vocês e parecerem que acontece uma coisa atrás da outra rapidão, não é, Tudo isso leva muito tempo. Então, é só esse passo, Só essa vinda deles aqui para a Terra com essa lua e travar isso completamente na órbita e conseguir calcular isso, fazer tudo isso certinho, e ter essa lua como ela é perfeitamente, colocada na órbita da Terra hoje em dia, tudo isso levou um tempo, Então tem uma média de talvez 1000, 2000 anos para que tudo isso fosse feito. E aí, duas informações, Como eu disse, já existiam humanos aqui quando os pré-adamitas vieram na Lua, para cá. Os pré-adamitas não vieram direto para a Terra, eles permaneceram na Lua. Eu já vou explicar isso para vocês. Mas quando a Lua chegou aqui, que essa Lua foi colocada aqui, trazida pelos pré-adamitas, já existiam seres humanos na Terra, só que naquele momento, devido às condições, que eram mais difíceis de sobreviver aqui, e não ter a Lua, para ajudar no clima e tudo mais, esses seres humanos, eles ainda eram o que a gente chama de Homo erectus, não era o Homo sapiens, nem o Homo sapiens sapiens. Esses vieram depois e eu vou explicar para vocês também sobre isso. Mas nesse momento que eles trouxeram o Lua para cá, os humanos que estavam aqui na Terra eram os Homo erectus. E além disso, o que eu chamo de eixo polar da Terra, posição de norte-sul, digamos assim, tanto o magnético quanto o real, era um pouco diferente. Tinha uma configuração diferente um pouco a Terra. Os continentes também eram um pouco diferentes. Não era completamente diferente já estava parecido com o que nós temos hoje, mas não era exatamente igual ainda. Como que era essa diferença? Essa diferença, basicamente, é que, imagina que o planeta, como nós temos hoje, aqui norte e sul, A diferença é que o sul de hoje em dia, do planeta, é como se, eu estou explicando aqui da forma bem simples e básica, é como se o sul de hoje, na época, ele estivesse um pouquinho mais para cima, assim, para frente, Visualiza o planeta de frente
e a parte do hemisfério sul ali, do Polo Sul, naquela época ele era um pouquinho mais para cima, assim, um pouco, tá? Não era invertido, não era no meio, não, era um pouco mais para cima, tá? Aí depois isso mudou num determinado período e eu vou também abordar isso com vocês vão entender direitinho, tá? E também quais as consequências que isso gerou para o planeta inteiro, tanto para os pré-adamitas que já estavam aqui e tudo mais, mas isso mais para frente. Mas é interessante notar também que durante esses 1000 anos aí, 2000 anos, em que essa lua foi trazida aqui para a Terra, né, pelos pré-adamitas, durante esse período de 1000 anos, os reptilianos, draconianos, né, da Federação Draco, eles já também haviam estabelecido bases aqui na Terra, né, pequenas bases até o momento, né, reptilianas. E eram bases de controle, assim, de ter presença num lugar, né. Então, assim como todas as outras federações estavam aí, cada uma conquistando um sistema solar diferente, né, colocando suas bases, conquistando a sua presença ali. E aí estavam tendo aquelas guerras interestelares, como eu expliquei para vocês, e depois houve, né, a instituição da Superfederação, enfim. Mas foi nesse período aí de 1000, 2000 anos, há uns 499 mil anos atrás, né, que foi que a Federação Draco colocou sua primeira base aqui na Terra, também subterrânea. Aí então, gente, depois desse período de acomodação, digamos assim, da nossa Lua aqui, né, da nossa órbita, depois desses 1000, 2000 anos, depois desse período, né, os pré-adamitas, eles permaneceram na Lua, tá, supervisionando as coisas que estavam acontecendo aqui na Terra, né, então eles permaneceram na Lua e estavam ali esperando os efeitos também, né, da Lua colocada aqui na nossa órbita, fazerem efeito, né, na atmosfera, no clima e tudo aqui da Terra, né, para que meio que terraformasse o planeta, para que eles pudessem vir para cá de uma maneira mais tranquila, pudessem se adaptar aqui melhor. Então eles permaneceram ali na Lua durante milhares de anos, tá? Isso aí foi muito tempo mesmo, até pouco tempo atrás, digamos assim, e eles permaneceram ali observando as coisas que estavam acontecendo na Terra e principalmente também, né, manipulando as coisas que aconteciam na Terra desde a Lua, ou seja, né, como se fosse aquela mitologia grega, né, do Olimpo, né, o Olimpo que seria a casa dos deuses lá acima das montanhas, né, seria basicamente a própria Lua, né, em que os deuses estavam lá manipulando os seres humanos aqui da Terra. Então, de lá, eles começaram a fazer também manipulações genéticas nos seres humanos que estavam aqui, né, os Homo erectus, com o tempo e tudo mais. De vez em quando, eles apareciam aqui na Terra e se mostravam, né, se diziam ser deuses ou anjos ou qualquer criatura que os seres humanos daqui fossem acreditar, né, para algum objetivo que eles tivessem, né? Se os pré-adamitas tivessem algum objetivo aqui e precisasse aparecer como um deus e tal, para ter autoridade e tudo mais, e também para poder ter essa adoração, né, essa subserviência dos seres humanos, então eles vinham sempre que queriam, né, e se apresentavam como deuses e tudo mais. E eles fizeram isso aí durante muitos, muitos milhares de anos. Tá? Isso não foi uma coisa rápida, não. Isso aí foi eras, né? Tiveram eras e eras aqui na Terra com esses acontecimentos. E muitos deles, desse período, de milhares e milhares de anos, dezenas de milhares de anos, né, essas coisas foram se mantendo no boca a boca, digamos assim, né, na cultura da época e que foi passando, telefone sem fio, né, até hoje, e foi trazido então para a nossa antiguidade, que não é tão antiga assim, né, período da Grécia, do Egito, não sei o que, e da Roma, e todas essas coisas, que a gente for ver a história verdadeira, né, não é tão antigo assim quanto a gente imaginava, mas nessa antiguidade da humanidade aqui, começou-se então essa questão de mitologias, né, não exatamente por causa disso, mas muitos elementos, muitas informações, muitas coisas que estão presentes nas mitologias do mundo inteiro, vêm, né, grande parte delas, eu diria, não todo, mas grande parte delas, vem já de tradições orais, a gente pode dizer, desde essa época dos Homo erectus, lá muito tempo atrás, tá? E essa informação hereditária, né, de boca a boca, ela passa, sim, com o tempo, tá? Ela não se perde totalmente. Então, vai influenciando novas gerações e criando crenças e essa crença, às vezes, ela vai se modificando, mas ela pode, sim, ser muito deturpada, né? Muito diferente depois desse telefone sem fio todo de diversas gerações, mas ela, sim, permanece de alguma forma. Então, por isso que eu digo, vários elementos de todas as mitologias foram trazidos desse boca a boca transgeracional aí, das manipulações e alterações e interferências
causadas pelos pradamitas lá desde 499 mil anos atrás, até mais de 50 mil anos atrás, aí a gente pode dizer, tá? Os pradamitas, eles viveram na Lua, eu não ia entrar em detalhes, mas eu vou falar para vocês. Eles viveram na Lua desde quando eles trouxeram ela para cá, né, de 499 mil anos atrás ali mais ou menos, até uns 50 e 55 mil anos atrás. Ou seja, quase 450 mil anos vivendo na Lua, e somente nos últimos 50 que eles vieram para a Terra. Isso a gente vai entender no próximo vídeo, tá? Então, veja, a maior parte, né, dessa convivência dos pradamitas com os humanos foi remotamente, foi lá na Lua, né, manipulando geneticamente a gente aqui, aparecendo como deuses, como anjos, como seres mitológicos, enfim, né, influenciando toda a cultura humana desde sempre, basicamente, né, ou seja, desde há uns 500 mil anos atrás. E além, como eu falei, né, dos pradamitas lá na Lua, há uns 400 mil anos atrás, o que começou a ocorrer? A Superfederação já havia sido instituída, né, para que se acabasse as guerras interestelares e tudo mais. Então, há uns 400 mil anos atrás, devido à instituição da Superfederação, né, e todas essas federações invasoras aqui do nosso aglomerado estelar já estarem tendo acordos, negócios e trabalhando em conjunto, então elas começam a fazer trocas de bases, tá? Trocas diplomáticas de bases em diferentes sistemas solares. Ou seja, uma federação chega para outra e fala, olha, eu tenho interesse em explorar o sistema solar, o planeta, a Lua, onde você tem presença. Só que eu não tenho base aí. E eu tenho presença em um planeta, num sistema solar diferente do seu, em que talvez você queira também, você tenha interesse. Então vamos fazer uma troca. Eu faço uma base no seu local, no seu planeta aí, onde você está controlando, e você faz uma base no meu. E aí a gente faz um acordo em que eu posso ir aí na minha base, estudar as coisas daí, obter esse conhecimento para poder aplicar aqui no meu. E você é o mesmo, né? Você faz uma base aqui no meu sistema solar, no meu planeta, enfim. E aí você pode vir aqui quando você quiser, pegar as informações, estudar a questão e levar essas informações para aplicar aí nas suas manipulações, no seu controle do seu planeta, do seu sistema solar. Então começou a haver essa troca, né, de bases diplomáticas entre as federações. Isso foi há uns 400 mil anos atrás, tá? E aí dentro disso, né, uma outra coisa que aconteceu dentro dessas trocas e tudo mais é que a nossa Lua, ela se tornou, já aqui, né, com os pradamitas, ela se tornou um local hiperdiplomático, tá? Basicamente todas as federações da Superfederação estabeleceram bases na Lua, né, em acordo com os pradamitas, a princípio, depois a gente vai entender o que aconteceu, né? Mas então todas colocaram suas bases ali na Lua, e algumas colocaram bases aqui na própria Terra já. E, bom, os pradamitas também já tinham sua base aqui na Terra, né? Mas eles viviam primariamente na Lua. E aí então, nesse período que diversos outros seres, além dos pradamitas de Python e Maldecarte, além deles, diversos outros seres de diversas outras federações passam a vir e a agir aqui na Terra. E aí então, nesse período em que todas essas federações de seres extraterrestres diferentes, além dos pradamitas de Python e Maldecarte, começam a vir para a Terra, nas suas bases diplomáticas e tudo mais, né, de estudos científicos, enfim, e fechando, né, algumas também fechando acordos com os pradamitas para auxiliar na reestruturação deles, na terraformação aqui da Terra, no controle dos humanos, enfim, nas manipulações genéticas. Então, dentro desse período que a gente pode dizer, eu não sou profundo conhecedor, como eu já expliquei para vocês, da história, né, da saga dos Anunnaki especificamente, né, dos Akresiti, aqueles seres que ele fala. Então, foi nesse período, provavelmente, que também chegaram esses seres, né, vindos de outros lugares. E aí, a partir daqui, você pode considerar Anunnaki e Pradamita basicamente como a mesma coisa, tá? Mas assim, basicamente, não é a mesma coisa. Só que, porque a partir desse período, todos esses seres que estavam manipulando a humanidade são seres das estrelas, né? Seres que vieram do céu. Ou seja, e também são seres, todos eles pré-adamitas, né? Porque são seres antes de Adão. Por que eu digo antes de Adão? Lembra que eu acho que eu expliquei no primeiro vídeo para vocês? Adão seria o primeiro Homo sapiens, o primeiro ser evoluído artificialmente após o Homo erectus para Homo sapiens. E isso foi feito pelos pré-adamitas, em conjunto com outros grupos da Superfederação, ainda na Lua, né? Após essas manipulações, então, eles transformam o Homo erectus em Homo sapiens. Isso acontece ali há uns 300 mil anos atrás, na nossa história. E por conta disso, essa raça criada, né, ou manipulada, né, a partir do Homo erectus e transformada, né, criada como Homo sapiens, não Homo sapiens sapiens ainda, como a gente é hoje, isso aconteceu depois, mas transformada em Homo sapiens,
Essa raça é o que eu chamo, né, eu considero como a raça adâmica, tá? Quem estuda os Anunnaki tem um conceito um pouco diferente, se eu não me engano, do que é Adão, né, do que é a raça adâmica, mas eu acho que dá para conciliar assim, esses conceitos, tá? Mais ou menos isso. Então, para mim, particularmente, eu utilizo o termo adamita como a raça humana a partir do momento em que ela foi transformada em Homo sapiens, tá? E depois em Homo sapiens sapiens, né? Que aí já é uma segunda evolução que houve, né? Ou evolução, uma manipulação, né? Então, foi nesse período aí que aconteceu tudo isso, né? Então, há mais ou menos 300 mil anos atrás, o Homo sapiens é criado pelos Preadamitas em conjunto com outros grupos extraterrestres da Superfederação, habitando ali a Lua e reinando sobre a Terra, né? Remotamente ainda, com, de vez em quando, aqui, bases aqui na Terra, né? Apenas bases, mas eles ainda não tinham vindo morar aqui na Terra, se estabelecer aqui 100%. Eles preferiam ficar ali remotamente e vinham para a Terra apenas tirar os recursos que eles precisavam, né? E ter um povo abaixo deles, digamos assim, né? Toda a humanidade aqui, dos Homo erectus, que foram transformados em Homo sapiens, para ficarem mais inteligentes, ou seja, para poderem trabalhar mais, trabalhar melhor, render mais, digamos assim, né? Então, todas essas coisas entram em alinhamento, digamos assim, né? Nesse período aí, desde que os Preadamitas vêm para a Terra, há uns 500 mil anos atrás, até uns 55, 50 mil anos atrás. É desse período que a gente está falando aqui. Tudo isso acontece com esses seres ainda, principalmente na Lua, e não aqui na Terra, 100%. E o que a gente vai entender no próximo vídeo é essa vinda dos Preadamitas aqui para a Terra, de fato, né, e não podendo mais permanecer na Lua, o porquê, né, o que aconteceu. E vocês vão entender melhor de como houve, então, essa hibridização total, né, dos Preadamitas com os próprios seres humanos Homo sapiens, e o que surgiu depois disso, né, e quando foi isso. A gente vai seguir aqui a nossa cronologia aqui das crônicas dos Preadamitas. Um detalhe que eu esqueci de comentar, essa transformação, essa manipulação genética feita por esses seres extraterrestres na humanidade da época aqui, isso há uns 300 mil anos atrás, lembra, né? Isso foi feito na maior parte do mundo, tá? E como foi feito isso, né? Eles próprios colocaram seus genes, né? Parte dos seus genes nos Homo erectus, para que eles tivessem um upgrade ali, né? Físico. E então foi feito através, né, dessa inserção de genes deles e de outros seres também extraterrestres, né? Nos Homo erectus. Então houve esse upgrade físico, né? Desses seres aqui. E como eu falei, isso foi feito na maior parte da Terra, não foi feito na Terra inteira. Aqui na região onde a gente chama aqui das Américas hoje em dia, né, ainda permaneceram existindo alguns Homo erectus, tá, que não foram transformados em Homo sapiens. Aqui, o experimento aqui foi mantido separado um pouco, para caso eles precisassem, enfim, por diversos motivos, tá? Então, na maior parte do mundo, os Homo erectus são transformados em Homo sapiens através da inserção dos genes, né, de alguns genes Preadamitas e Anunnakis e tudo mais, desses seres da Superfederação, nos seres humanos aqui. Então são transformados em Homo sapiens há uns 300 mil anos atrás. Mas aqui na região das Américas, falando assim genericamente, né, aqui na região das Américas, permanecem então ainda alguns Homo erectus e se desenvolvem aqui nas Américas com as suas civilizações primitivas ainda, tá? Mas enfim, como eu disse, no próximo vídeo a gente entende mais detalhes sobre tudo isso e continua a nossa cronologia aqui. Espero que as informações estejam sendo úteis para vocês, tá? Deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que podem ter interesse. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Verifica os links aqui na descrição, porque são links importantes, né? Me segue lá no Instagram, o link também está na descrição. Obrigado, eu sou o Johnny da Full Disclosure Brasil e até o próximo vídeo.